Nível 1, o marinheiro. Você tem 24 anos. Nasceu em Liverpool, Inglaterra, em 1887. Nunca conheceu seu pai. Sua mãe te abandonou quando você era criança. Você foi criado por parentes distantes, famílias temporárias, instituições de caridade. Passou pela Foundling Hospital, lugar onde colocavam crianças que ninguém queria. Não teve infância, teve custódia. Aos 16, você embarca como deckboy num navio mercante. Menor função possível. Limpa convés, carrega corda, obedece. Você é pequeno, magro, calado. Ninguém nota você. Mas você nota tudo. Observa o mar como quem aprendeu cedo a observar o mundo ao redor para sobreviver. Em pouco tempo, você sobe de posto. Marinheiro de convés, depois marinheiro qualificado. Able Seaman, a classificação que te permite assumir postos de confiança. Um deles é o mais solitário de um navio, vigia do cesto de gávea. Você fica no topo do mastro, 15 metros acima do convés, sozinho com o vento e o horizonte. Sua função é ver antes que qualquer outra pessoa a bordo, navio, rocha, boia, gelo. Se algo aparece no horizonte, você é os olhos do navio inteiro. Você passa mais de 4 anos como vigia no RMS Oceanic, navio de passageiros da White Star Line. Lá em cima, no frio, na escuridão, com um par de binóculos pendurado no pescoço. Cada turno de 2 horas, você e seu parceiro varrem o horizonte com lentes e olho nu. O binóculo não serve para procurar. Serve para confirmar. Você avista uma sombra com os olhos, leva o binóculo ao rosto e identifica. Mancha no horizonte vira navio. Brilho na água vira gelo. Sombra vira perigo. O binóculo é a diferença entre ver e saber o que você está vendo. Você confia nos seus olhos, mas confia mais quando tem lentes. Em abril de 1912, você é transferido para um navio novo, o maior do mundo, o mais luxuoso já construído, o RMS Titanic, 269 metros de comprimento, 28 de largura, 46.328 toneladas brutas, 10 andares de aço, mogno e cristal cortando o Atlântico Norte na viagem inaugural. Você assina o contrato em Southampton. Função, vigia. Posto, cesto de gávea. O mesmo trabalho de sempre. Subir, observar, reportar. O navio é diferente. O trabalho não. Nível 2. A chave. Dias antes da partida, algo acontece nos bastidores que você não vê. A White Star Line decide mudar a hierarquia de oficiais do Titanic. Henry Tingle Wild, imediato chefe do RMS Olympic, o navio irmão do Titanic, é transferido para assumir o posto de imediato chefe na viagem inaugural. Experiência com navio do mesmo porte, decisão corporativa. Mas essa decisão causa um efeito cascata na cadeia de comando. William Murdoch, que era imediato chefe, desce para primeiro oficial. Charles Lightoller, que era primeiro oficial, desce para segundo oficial, e David Blair, que era segundo oficial, é removido do navio, não rebaixado, removido, tirado da viagem, substituído. Blair sai do Titanic em 9 de abril de 1912, um dia antes da partida de Southampton. Ele sai com pressa, sai frustrado. Escreve um cartão postal para a cunhada dizendo que o Titanic é um navio magnífico e que se sente muito desapontado por não fazer a viagem inaugural. Ele sai tão rápido que leva algo no bolso. Uma chave pequena. Chave do armário do cesto de gávea. O armário onde ficam guardados os binóculos dos vigias. Blair não percebe. Ninguém percebe. Ninguém pergunta, ninguém confere, ninguém abre o armário antes de zarpar. A chave vai embora com Blair. Os binóculos ficam trancados dentro de um armário a 15 metros de altura no mastro de proa. Inacessíveis. E o Titanic parte de Southampton em 10 de abril de 1912 com 208 pessoas a bordo e nenhum par de binóculos disponível para os vigias. Você sobe no cesto de gávea para o primeiro turno. Seu parceiro é Reginald Lee, 42 anos, marinheiro veterano. Vocês procuram os binóculos, não encontram, pedem. Ninguém sabe onde estão. A resposta que desce da ponte de comando é vaga. Não há binóculos para os vigias nesta viagem. Faça o trabalho com os olhos. Você faz. 4 dias de travessia no Atlântico Norte, cada turno de 2 horas,
olho nu contra o horizonte. No Oceanic você tinha lentes. No Titanic tem pupilas. A diferença entre os dois é a diferença entre profissional e improvisado. Mas você é vigia. Te disseram para vigiar. Você vigia. Nível 3. Os avisos. Domingo, 14 de abril de 1912. O Titanic está a 4 dias de Southampton, navegando a 22 nós, aproximadamente 41 km/h, rumo a Nova York. A sala de rádio funciona sem parar. Os dois operadores de telégrafo, Jack Phillips e Harold Bride, são funcionários da empresa Marconi, não da White Star Line. O trabalho deles é transmitir mensagens de passageiros, telegramas de ricos para outros ricos, confirmação de jantares em Manhattan, avisos de chegada, amenidades transatlânticas. Mas entre as mensagens dos passageiros chegam outras, avisos de gelo. Ao longo do dia 14 de abril, o Titanic recebe pelo menos 7 mensagens de outros navios reportando icebergs e campos de gelo na rota. O La Touraine avisa de manhã, o Baltic avisa na hora do almoço, o América avisa à tarde, o Californian avisa à noite. A mensagem do Mesaba, às 21h40, é a mais específica. Descreve um grande campo de gelo e icebergs diretamente na rota do Titanic. Essa mensagem nunca chega à ponte de comando. Phillips está sobrecarregado com telegramas de passageiros, atrasado por uma pane no aparelho que aconteceu mais cedo. A informação que poderia mudar tudo fica presa entre papéis na mesa do operador. Às 22h55, o navio SS Californian, que está parado entre o gelo a poucos quilômetros do Titanic, tenta enviar mais um aviso. Phillips responde pelo rádio. Cala a boca, estou ocupado. O Californian desliga o rádio. Seu operador vai dormir. O Titanic continua a 22 nós. O capitão Edward J. Smith sabe que há gelo na rota. Recebeu alguns dos avisos mais cedo. Alterou levemente o curso para o sul, mas não reduziu a velocidade. Em 1912, a prática aceita na navegação transatlântica é manter velocidade e confiar que os vigias verão o perigo a tempo. Os vigias, você, Frederick Fleet, no cesto de Gávea, sem binóculos. Nível 4. A noite perfeita. Às 22h02, você e Reginald Lee sobem a escada de ferro do mastro de proa e assumem o turno. A dupla anterior, Archie Jewell e George Simons, desce e passa um recado. A ponte mandou avisar para manter a atenção redobrada para gelo. Ordem do segundo oficial, Lightoller, passada pelo sexto oficial, James Moody. Vocês entendem. Vocês sempre entendem. Vocês são vigias. Atenção é a única ferramenta que vocês têm. A noite é extraordinariamente calma. Sem lua, sem vento, o mar está liso como vidro. Não há ondulação, não há espuma, não há crista branca. O Atlântico Norte parece um piso negro polido de horizonte a horizonte. Temperatura do ar próxima de 0 grau. Temperatura da água, menos 2 graus Celsius. Você está no cesto de Gávea, 15 metros acima do convés do castelo de proa, com o vento da velocidade do navio cortando o rosto. Não há nuvem. As estrelas cobrem o céu de ponta a ponta. A visibilidade parece infinita, mas essa noite perfeita é a pior possível para um vigia. Sem lua, não há luz refletindo no gelo. Sem ondulação, não há espuma quebrando na base do iceberg. De dia, o gelo brilha. De noite com lua, o gelo reflete. De noite sem lua, com mar calmo e céu estrelado, o gelo é uma sombra negra contra um fundo negro. Se dissolve no horizonte. Você não enxerga mais que sombras contra sombras. Cada minuto que passa, o Titanic avança 700 metros. E você está ali, no ponto mais alto, no posto mais exposto, com os olhos abertos no escuro, sem binóculos, sabendo que há gelo na rota, sentindo que o mar está calmo demais e que isso não é bênção, é armadilha. Lee está do lado de estibordo. Você está na bombordo. Vocês dividem o horizonte, não conversam. Vigias não conversam em serviço. Olham. 1h40 de turno passam sem incidentes. Frio constante, silêncio constante, escuridão constante. Seus olhos se ajustaram à noite, mas a noite não coopera. Nível 5, a sombra. 23h39. Você olha para frente.
Algo está ali. Não é forma definida, não é brilho, não é reflexo. É uma ausência. Uma parte do horizonte onde as estrelas somem, uma mancha escura de contorno irregular engolindo a linha entre o céu e o mar. Seu cérebro leva um segundo para registrar. Seu corpo já sabe. É grande, é sólido e está diretamente na frente do navio. Você agarra o sino de bronze do cesto de gávea e bate 3 vezes. 3 badaladas, objeto à frente. Ao mesmo tempo, pega o telefone que conecta o cesto à ponte de comando. O cesto oficial, James Moody, atende. Você diz 6 palavras que vão ficar registradas na história. Iceberg, right ahead. Iceberg, direto à frente. Moody responde, thank you, e desliga. Na ponte, o primeiro oficial, William Murdoch, vê a sombra. Ordena ao timoneiro Robert Hitchens, hard a starboard. Com a terminologia náutica de 1912, isso significa virar o leme para estibordo para que a proa gire para bombordo, para agora a esquerda. Murdoch manda reverter as máquinas. O Titanic começa a girar, mas 46 mil toneladas de aço a 22 nós não mudam de direção como um bote no rio. O navio tem inércia. A física é indiferente à urgência humana. 37 segundos. Esse é o tempo entre o momento em que você avistou a sombra e o momento em que o casco encontra o gelo. 37 segundos em que o maior navio do mundo tenta desviar de uma montanha de gelo com a agilidade de uma cidade flutuante. A proa passa. Quase. O iceberg raspa pelo lado direito do casco, abaixo da linha d'água. O impacto não é explosão, não é estrondo. É um estremecimento longo, um som de rasgo metálico que sobe pelo casco como unha em aço. Dura menos de 10 segundos. A maioria dos passageiros nem acorda. Alguns acham que foi vibração do motor. Outros pensam que o navio passou por mar agitado. Você, no cesto de gávea, viu o gelo passar rente ao casco. Viu pedaços menores caírem no convés de proa. Sentiu o tremor no mastro. E sabe que algo muito errado acabou de acontecer. Nível 6. Os danos. Embaixo do casco, o iceberg fez o que ninguém na superfície entende ainda. Não cortou o aço. Não fez um buraco único. A pressão lateral do gelo contra as placas de aço do casco deformou as juntas de rebite ao longo de quase 90 metros na lateral direita do navio. Os rebites cederam. As placas se separaram frações de centímetro. E o Atlântico Norte encontrou passagem. A água entra por 6 compartimentos estanques. Tanque da proa, porão número 1, porão número 2, porão número 3, sala de caldeiras número 6 e parte da sala de caldeiras número 5. 6 compartimentos. O Titanic foi projetado para se manter flutuando com até 4 compartimentos alagados. 4 é limite, 6 é sentença. Thomas Andrews, o engenheiro-chefe que projetou o navio, está a bordo. Ele desce para avaliar os danos pessoalmente. Volta à ponte com a aritmética que ninguém quer ouvir. O navio vai afundar. Não em dias, em horas. Talvez menos de 2. As anteparas entre os compartimentos são altas, mas não seladas no topo. Quando a proa afundar pelo peso da água nos 6 compartimentos, a água vai transbordar por cima das anteparas para o compartimento seguinte. Efeito dominó. Um compartimento transborda para o próximo que transborda para o seguinte. Irreversível. Nível 7. A evacuação. 00:05 da manhã, 15 de abril. O capitão Smith ordena que os botes salva-vidas sejam preparados e que comecem a chamar os passageiros. O Titanic tem 20 botes. Capacidade total, 1.178 pessoas. Há 2.208 a bordo. Mais da metade não tem lugar. Esse cálculo não é segredo. É regulamento. As normas do Board of Trade britânico, escritas em 1894, exigem botes para 962 pessoas em navios acima de 10.000 toneladas. O Titanic tem 46 mil. A regulamentação não acompanhou a engenharia. Ninguém atualizou a lei porque ninguém imaginou que um navio desse tamanho pudesse afundar. A evacuação começa lenta. Muitos passageiros não acreditam que o navio está afundando. É o Titanic. Inafundável. A palavra nunca foi oficial, mas foi repetida tantas vezes pela imprensa e pela White Star Line que virou verdade na cabeça de quem embarcou. Alguns preferem ficar no salão quente a entrar num bote no escuro sobre o Atlântico gelado.
Os primeiros botes saem com metade da capacidade. Bote 6 é lançado com 24 pessoas. Capacidade: 65. Dentro dele está você, Frederick Fleet. O oficial Lightoller te colocou lá para ajudar a remar. Junto está Margaret Brown, a passageira de primeira classe que mais tarde vão chamar de a inafundável Molly Brown. O timoneiro, Robert Hitchens, está no comando do bote. O mesmo Hitchens que estava no leme quando você gritou "Iceberg right ahead" e Murdoch mandou virar. Agora ele está sentado no leme de um bote salva-vidas meio vazio, recusando voltar para resgatar quem está na água. Tem medo de que os náufragos virem o bote, que a sucção do navio os puxe para baixo. Margaret Brown implora para voltar. Hitchens recusa. Ela ameaça jogá-lo no mar. Ele continua recusando. Vocês ficam ali no bote, no escuro, a centenas de metros do navio, ouvindo. Nível 8. O fim do Titanic. 2h20 da manhã. 2 horas e 40 minutos depois da colisão, a proa do Titanic está submersa. A popa se ergue para o céu. As luzes que ficaram acesas até o último momento, alimentadas pelos foguistas que morreram nos compartimentos das caldeiras, piscam e apagam. A estrutura do navio não suporta atenção. O casco se parte em dois entre a terceira e a quarta chaminé, com um som que os sobreviventes nos botes descrevem como trovão, como artilharia, como o fim do mundo. A proa afunda primeiro. A popa cai, flutua por um instante, se ergue novamente vertical contra as estrelas e mergulha. O Titanic desaparece da superfície do Atlântico Norte às 2h20 da manhã de 15 de abril de 1912. No lugar onde estava o maior navio do mundo, agora há um campo de destroços, madeira, bagagem, coletes salva-vidas, cadeiras de convés e mais de 1.000 pessoas na água. Água a menos 2 graus Celsius. A hipotermia mata em minutos nessa temperatura. O choque térmico paralisa a respiração. O coração desacelera. O corpo perde consciência. Dos botes, você ouve os gritos. Centenas de vozes no escuro pedindo ajuda, chamando por Deus, chamando por nome, chamando por qualquer coisa. Os gritos duram 15 minutos, depois 20, depois diminuem, depois param. O silêncio que vem depois é pior que o som, significa que acabou. Entre 1.490 e 1.635 pessoas morrem naquela noite. A maioria não afoga, morre de hipotermia, flutuando com um colete salva-vidas, esperando resgate que não veio a tempo. Nível 9, o inquérito. O RMS Carpathia chega às 4 horas da manhã. Resgata 710 sobreviventes, leva para Nova York. O mundo inteiro já sabe. Os jornais publicam em primeira página. Luto internacional. Comoção. E perguntas. Muitas perguntas. O Senado dos Estados Unidos abre inquérito imediato. O senador William Alden Smith preside. Chamam sobreviventes, chamam tripulantes, chamam executivos da White Star Line. Chamam você. Frederick Fleet, vigia de serviço no momento da colisão. Sentado numa cadeira de madeira num salão do Senado americano, com jornalistas enchendo o recinto e senadores olhando para você como quem olha para a última peça de um quebra-cabeça. O senador Smith pergunta. Você responde. Smith quer saber sobre os binóculos. Você confirma que não tinha binóculos no cesto de Gávea durante a viagem. Confirma que no Oceanic tinha. Confirma que entre Belfast e Southampton, nos testes do Titanic, tinha. Mas na viagem inaugural, nada. A pergunta que define o resto da sua vida vem direta. Suponha que você tivesse binóculos como os que tinha no Oceanic. Teria visto o iceberg a uma distância maior? Você responde. A gente teria visto um pouco antes. Quanto antes? Bem, o suficiente para desviar. O suficiente para desviar. 6 palavras. A frase cai no salão como sentença. Se tivesse visto antes, o Titanic teria desviado. Se tivesse desviado, os 1.500 não teriam morrido. Se os binóculos não estivessem trancados num armário, se a chave não tivesse saído do navio no bolso de um oficial transferido de última hora, se alguém tivesse perguntado, se alguém tivesse conferido, se alguém em qualquer ponto da cadeia tivesse parado e dito: "Cadê os binóculos dos vigias?" Mas ninguém perguntou.
E você, que sabia que precisava deles, que sentiu falta deles a cada turno, que varreu o horizonte por 4 dias com o olho nu contra a escuridão do Atlântico Norte, carrega a resposta na garganta pelo resto da vida. Era suficiente para desviar. Nível 10, a chave no bolso. David Blair, o homem que saiu do Titanic com a chave no bolso, sobrevive. Não ao naufrágio, que ele não estava lá. Sobrevive à carreira, à guerra, ao tempo. Morre em 1955. Nunca devolveu a chave. Guardou como lembrança pelo resto da vida. Antes de morrer, passou a chave para a da filha, Nancy. Em 2007, a chave vai a leilão pela casa Henry Aldridge & Son, um pedaço de latão menor que um dedo indicador. A chave que trancou os binóculos dos vigias do Titanic, que ficou no bolso de um oficial enquanto 1.500 pessoas morriam no Atlântico Norte, arrematada por 90 mil libras esterlinas. O comprador é Shen Dongjun, executivo chinês que a coloca em exibição na China. Uma chave de armário vale mais que o salário de uma vida inteira do vigia que precisava do que estava trancado dentro dele. Nível 11, o esquecido. Reginald Lee, seu parceiro no cesto de gávea naquela noite, sobrevive ao naufrágio. Embarca no bote 13, chega a Nova York e volta para Southampton. 16 meses depois, em 6 de agosto de 1913, morre no Sailor's Home, em Southampton. Causa: doença cardíaca agravada por pneumonia e pleurisia. Tinha 43 anos. Você continua no mar, trabalha no RMS Olympic, o irmão gêmeo do Titanic. O mesmo convés, a mesma estrutura, a mesma escada de ferro subindo para o cesto de gávea. Só que agora o navio flutua. Você navega durante a Primeira Guerra Mundial, durante o período entre guerras, durante a Segunda Guerra Mundial. Décadas no mar. Em 1936 vai para a terra. Trabalha no estaleiro Harland & Wolff, em Southampton, o mesmo estaleiro onde o Titanic foi montado. Você vende jornais. Trabalha em empregos modestos. A fama do Titanic não deu dinheiro, deu peso. Você é o homem que viu o iceberg. O homem que não tinha binóculos. O homem que disse o suficiente para desviar e carregou essa frase como corrente no pescoço por meio século. Sua esposa, Eva, morre em 28 de dezembro de 1964. Você é despejado da casa pelo cunhado, sem esposa, sem casa, sem dinheiro, sem razão para continuar. Em 10 de janeiro de 1965, 13 dias depois da morte de Eva, você se enforca no jardim da casa do cunhado em Southampton. Tem 77 anos. O homem que viu o iceberg antes de todos, que gritou "Iceberg, right ahead", que tocou o sino 3 vezes, que fez tudo o que podia com o que tinha e mesmo assim não foi suficiente, morre como indigente. Enterrado no Hollybrook Cemetery, em Southampton, numa cova de indigentes sem identificação. Sem lápide, sem nome. O vigia que viu a morte chegar e não conseguiu impedir, esquecido até no cemitério. Em 1993, 28 anos depois da sua morte, a Titanic Historical Society financia uma lápide. Gravam um desenho do Titanic na pedra e colocam seu nome. Frederick Fleet. Finalmente alguém olhou. Nível 12, a cadeia. A cadeia de erros que afundou o Titanic não começa no iceberg. Começa numa decisão corporativa em Southampton. A White Star Line transfere Henry Wilde para o Titanic. Isso empurra Blair para fora do navio. Blair sai com a chave. A chave tranca os binóculos. Os vigias ficam sem ferramenta. Os operadores de rádio, funcionários da Marconi e não do navio, priorizam telegramas de passageiros e não entregam os avisos mais críticos à ponte. O capitão recebe alguns avisos, mas não reduz a velocidade, seguindo a prática padrão da época. O mar está perfeitamente calmo, a noite perfeitamente escura, eliminando os 2 sinais visuais que denunciam iceberg à distância: reflexo de luar e espuma de ondas. E no topo do mastro, a 15 metros de altura, num vento gelado que corta o rosto, 2 homens procuram morte invisível no horizonte com nada além das próprias pupilas. A cadeia é longa, cada elo é pequeno. Nenhum, sozinho, derruba o navio. Mas todos juntos afundam 46 mil toneladas de aço e levam mais de 1.500 vidas.
uma transferência de oficial, uma chave esquecida, um rádio desligado, uma velocidade mantida, uma noite sem lua, um mar sem ondas e um vigia sem binóculos. 37 segundos, da sombra no horizonte ao gelo no casco. Se fossem 60, talvez bastasse. Se fossem 90, com certeza bastasse. A diferença entre 37 e 60 segundos era um par de lentes num armário trancado a 15 metros acima do convés de um navio que todos chamavam de inafundável. E em algum lugar em Southampton, numa gaveta de escritório que ninguém abriu desde 1912, uma chave de latão esperou 95 anos para ser encontrada. Quando finalmente saiu da gaveta, não abriu um armário. Abriu um leilão. 90 mil libras por um pedaço de metal que, se tivesse ficado no navio, talvez tivesse mudado tudo. Talvez 1.500 pessoas tivessem chegado a Nova York. Talvez Frederick Fleet tivesse morrido de velho na cama, sem peso, sem corrente, sem a frase que carregou a vida inteira ecoando sozinha na escuridão do Atlântico. O suficiente para desviar.